Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Bom, quero compartilhar uma reflexão com você, baseada no Gênesis, capítulo de número 26, que vai falar sobre Isaac. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no canal. Se você gostar do vídeo, compartilhe com outras pessoas e não se esquece de comentar os vídeos e até mesmo dar-nos sugestões de temas, de assuntos. Nós voltamos aqui a gravar, fazia tempo que a gente não gravava pessoalmente. Então, frisando novamente, não se esquece aí. Se você gostou do vídeo, dá o like, compartilha, se inscreve se não é inscrito ainda. E hoje eu quero refletir sobre cavar poços, baseado no capítulo 26 de Gênesis, quando há um relato ali que fala sobre Isaac, que a Bíblia diz que havia fome na terra e Isaac e sua família e tudo aquilo que ele tinha foram direcionados por Deus a irem em direção a uma terra, e que essa terra era a terra de seu pai Abraão, a mesma terra que outrora Abraão andou, e Abraão construiu coisas de valores nesse lugar. A Bíblia vai dizer também que Deus orientou Isaac que não descesse ao Egito, lembrando que o Egito era um lugar que tinha recursos, mas Deus não quis que Isaac descesse esse lugar, não quis que Isaac se mantesse com os recursos que havia no Egito. Por quê? Porque Deus, de antemão, tinha recursos para Isaac. E aí nós vamos ver nesse vídeo quais eram os recursos. Bom, pelo que você viu, eu estou caminhando aqui. Hoje é domingo, dia 21 de maio. Domingo, agora exatamente, deixa eu ver aqui o horário, exatamente 7h59, ou seja, 8 horas. E eu pretendia caminhar mais cedo, mas foi o horário que a gente conseguiu se organizar, e que eu estou voltando a fazer caminhada, corrida, em busca também de perder um peso. E isso não é fácil, não é nem um pouco fácil. Precisa-se de esforço, precisa de atitude, tomada de posição. O que isso tem a ver com o texto que a gente leu? Tem tudo a ver, porque quando houve fome na terra, e quando Deus direciona Isaac para um lugar que, nesse lugar, teria tudo o que ele precisa. Ele tinha família, ele tinha servos, ele tinha até riquezas, mas numa região desértica, numa região a qual a fome atingiu a humanidade, o mundo. A Bíblia usa a expressão de mundo, ou seja, no geral, pessoas foram atingidas. Ele foi para um lugar onde ele precisava ter recursos, e a Bíblia vai dizer que nesse lugar onde ele chega haviam poços que foram abertos por seu pai, poços de água, poços que já tinham sido aprovados e provados, que geravam recursos de água. E numa região desértica, numa região onde se plantava, numa região onde se criava animais, numa região assim, a água é um elemento de muito valor. A água é um elemento de riqueza, é um ouro, é um tesouro
é uma preciosidade. Mas a Bíblia vai dizer que quando Abraão morreu, os filisteus, que eram inimigos de Abraão, eles entulharam, soterraram os poços. Esse lugar onde brotava um elemento de muito valor foi soterrado, foi entulhado. E Isaac foi justamente direcionado até esse lugar. Por que até esse lugar? Porque esse lugar era uma herança que era algo que Deus havia dado para Abraão, e que pelo fato de Isaac ser o herdeiro, ele então herdou esta bênção. Então, quando Isaac teve acesso aos poços que eram sua herança, a Bíblia vai dizer que quando ele chegou lá, ele identificou que os filisteus haviam entulhado os poços de seu pai Abraão. Entulhados com entulho, eu entendo que seria talvez lixo e terra. Para quê? Para que não permanecesse aquilo que trazia a memória das bênçãos de Deus sobre a vida de Abraão. Mas a Bíblia vai dizer que Isaac, ele desentulhou os poços. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele desentulhou. Desentulhar os poços, tirar entulho dos poços, tirar lixo dos poços, é quase a mesma coisa que abrir um novo poço. Mas ele não precisava abrir um novo poço, porque já tinha recurso ali. Já tinha os poços que comprovadamente produziam água. E a água que produziam é uma água que representa valor, uma água que representa a vida, vitalidade, uma água que... Os poços representam muitas coisas. E aí eu quero fazer uma reflexão em cima disso, dizendo que quantas coisas que nós queremos fazer é a mesma coisa que abrir poços. A mesma coisa que abrir os poços, como Isaac teve que reabrir. Ele não abriu, ele reabriu. Ele tirou o entulho. E para tirar o entulho se exigia esforço. Para tirar o entulho se exigia convicção. Para tirar o entulho se exigia perseverança. Para tirar o entulho se exigia muito esforço, força física, força mental, perseverança, não desistência. E a Bíblia diz que ele então, cada vez que ele reabria um poço, os filisteus vinham e falavam: não, esse poço é nosso, mas ele sabia que não era deles. E os filisteus ali representam a incredulidade, representam a inveja, representam o menosprezo, representam a rejeição, representam o desânimo, representam a incredulidade, representam tantas coisas que se levantaram para que Isaac não reabrisse os poços. E aí eu vou lhe dizer uma coisa: muitas coisas nas nossas vidas nós temos que agir como Isaac agiu com esses poços. Esses poços têm toda uma visão teológica, eu poderia falar, mas não é esse o objetivo. Eu quero apenas usar a figura dos poços para dizer que às vezes as pessoas querem ter um pouco mais de comunhão com Deus, elas precisam às vezes desentulhar, tirar o entulho do desânimo, da incredulidade, da inveja, da oposição, dos inimigos. Inimigos é o que mais existem para que nós não alcancemos aquilo que Deus quer para nossas vidas e aquilo que nós sonhamos em alcançar. Quer ser bem sucedido num concurso? Tira o entulho da preguiça, o entulho do desânimo, o entulho da fraqueza, o entulho da desesperança, da incredulidade, da inveja. Quer emagrecer também? Eu estou caminhando aqui, meu propósito é perder alguns quilos e adotar uma prática educação física, uma prática de constantemente me exercitar, caminhar, correr, praticar alguns exercícios. Eu tive que tomar uma posição, tive que tirar o entulho. O entulho tirar não é fácil. O entulho para tirar cansa o braço. O entulho para tirar ele exige planejamento. O entulho para tirar ele exige uma decisão, uma posição.
Então Isaac precisou tomar uma posição. E quanto mais os inimigos se levantavam, ele saía de um poço e ia reabrir o outro. Ele ia para outro novamente reabrir. Eram 5 poços que ele sabia o valor que tinha dentro daqueles poços, o que representava. Então tem coisas que são valiosas para você, que vai existir sempre os filisteus dos desânimo, da incredulidade, que vão tentar desacreditar, tentar te desanimar, até mesmo o filisteu da preguiça. Mas você tem que reagir, você tem que entender que você tem que tirar o entulho, arrancar o entulho e cavar, se esforçar e reabrir esses poços, porque eles vão produzir água em todas as áreas das nossas vidas, na família, profissional, na saúde, em todas as áreas. Quero deixar essa reflexão. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus e não se esqueçam de nos ajudar com um like no vídeo.